Olá, meus irmãos. Eu quero aqui agora ler a palavra aqui para a meditação da igreja. Aqui se encontra aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: Admira-me que estejais passando depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o evangelho da graça, que hoje nós vivemos na graça, né, irmão? Então nós temos que pregar o evangelho da graça, é o evangelho do apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo teve a revelação do céu, né? E trouxe para nós as boas novas do evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, né? Que ele foi arrebatado, ele subiu ao terceiro céu e lá ouviu palavra diretamente do trono de Deus, a revelação da graça para nós dia de hoje, né? Que é para os dias de hoje, que é para o gentil, né? Nós vivemos hoje na graça, né? Então aqui nesse tema aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele admira muito, né? De as pessoas tá querendo perverter o evangelho de Cristo, que qual não é outro no seu da graça. E aqui pode ver que nesse tema aqui teve alguém naquela época que tentou interferir o evangelho, queria pregar outro evangelho, mas aí o apóstolo Paulo falou que ainda que possa vir um anjo vindo do céu pregando outro evangelho, você não cresce, porque só tem um evangelho, que é o da graça para nós de hoje. Então ele falou aqui, ó, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Então, ainda que vinha outro pregando o evangelho que não seja o evangelho da graça, seja anátema. Então não serve para nós esse outro evangelho. É que muitos se vê por aí, né, pregando o evangelho da circuncisão, que é da lei, a época que era de Moisés, que é o evangelho que era a época da graça, era aquele tempo, já se foi, não é para nós dia de hoje. Aquela pregação é por dia daqueles tempos que vivia. Eles falam, mas o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Sim, é o Deus de ontem de hoje. Só que Deus opera através do propósito que Deus faz. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para passar tudo aquilo que tinha para se cumprir, para que ele pudesse nos resgatar da lei, né, da maldição. Antes que vivia naquela época ali daquele evangelho que tinha, que era do Velho Testamento, naquela época, quem vivia ali era debaixo de maldição. Era de maldição, não tinha, o olho do céu não viu nenhum justo, e tinha que ter, não tinha ali, Jesus não viu um justo, e não tinha salvação, não ia ter salvação. Ele teve que fazer sacrifício por nós, para poder nos resgatar da lei, para poder nós ter salvação, que hoje é a da graça, que Jesus morreu na cruz, levou todas as enfermidades, fez todo o sacrifício e fez uma nova aliança. Então nós vivemos a nova aliança hoje. Nós hoje vivemos na graça, hoje nós somos salvos pela graça. A graça é uma coisa que nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, Deus nos deu a graça, pelas graças nós somos salvos. Então aqui, na fala aqui ainda, ó, aqui no evangelho aqui, na fala aqui no evangelho aqui, em Gálatas ainda, em Gálatas 4, versículo 4, fala assim:
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a doação de filho. Então, Deus enviou seu Filho ali para nascido filho de mulher, nascido sobre a lei, para nos resgatar os que estavam sobre a lei. Então, naqueles tempos, ele estava sobre a lei. Então, Deus enviou o Filho dele, Jesus, nascido de mulher, nasceu sobre a lei, para resgatar aquele povo que vivia na lei. Hoje, nós não vivemos na lei. Não tem mais aqui, ele... falou que mais, ó. Não tem mais aqui que ele falou aqui, ó. Em Gálatas ainda, capítulo 3, versículo 13, fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele, porém, maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, ele resgatou nós da maldição. Ele se fez maldição no nosso lugar, entendeu? Para nos livrar da maldição. Por isso nós não podemos viver mais aqui. Amém.